A formação de professores para a educação básica tem papel fundamental na melhoria do ensino no país. Na Univale, o programa Docência na Educação Básica, o PIBID, realiza 2 eventos para discutir e mostrar um pouco desse trabalho. É o 8º Simpósio das Licenciaturas e o 3º Seminário do PIBID Univale. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo Daniel Schiavone. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz na rádio e na TV Univale. Você pode participar do nosso programa através do Twitter e do Instagram, @VivaVozUnivale, e curtir nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso mesmo, e para falar sobre estes eventos, nós convidamos a professora Adair de Aguiar Neitzel, que é a coordenadora institucional do PIBID Univale, e também o curador do evento, o professor André Soltal, também é professor nos cursos de produção audiovisual, fotografia e licenciaturas aqui da Univale. Obrigada pela presença dos dois. Eu vou começar pedindo para a professora Adair, professora Adair, explicar um pouco melhor para a gente sobre esses eventos que começam nessa quarta e quinta-feira, né? Então, são 2 eventos, o 8º Simpósio das Licenciaturas, o 3º Seminário do PIBID Univale. Que eventos são esses? Como é que vão funcionar, professora? Então, boa tarde, ouvinte. O 8º Simpósio das Licenciaturas e o 3º Seminário do PIBID tem como objetivo socializar as experiências pedagógicas junto aos acadêmicos, mas também aos profissionais da rede. O PIBID, particularmente, é um programa que lida com a docência na educação básica. Nossos licenciandos recebem bolsas do governo federal para atuarem na escola pública. Durante o semestre, eles desenvolvem vários projetos nas escolas públicas. E este momento do simpósio é o momento onde os coordenadores, os professores supervisores da rede, os alunos, que são os nossos licenciandos, eles vêm até a universidade mostrar algumas das suas práticas pedagógicas. Junto a essas práticas pedagógicas que ocorrem por meio de oficinas, nós teremos a exposição visual do PIBID, que tem como título, André? Modos de Ver. Modos de Ver, e cujo curador é o André, que está aqui comigo. Professor, então, já aproveitando, né, uma exposição bem que a gente fica numa expectativa de saber o que realmente está sendo exposto ali. Conta pra gente como vai ser essa exposição. Se você observar bem, por exemplo, o título dela está no plural, né? Modos de Ver. Uhum. Então, isso é o bom princípio do trabalho. A ideia de que a exposição traga vários e diversos modos de ver. Sempre levando em consideração a singularidade do que é, por exemplo, a dinâmica do PIBID. Você tem projetos do PIBID que trabalham com matemática, assim como tem projetos que trabalham com a expressão corporal. Esses projetos todos desenvolvem, sim, modos diferentes de ver e se relacionar com o mundo. Então, a exposição traz essa dinâmica, a dinâmica de interação do público com ela e, ao mesmo tempo, de apresentação dos trabalhos feitos pelo PIBID até aqui, nesse período do ano, em diversas regiões que a Univale atua. Então, são fotografias das práticas desenvolvidas pelos... Também são fotografias, né? Mas... não são só fotografias. Eu gostaria de reforçar o seguinte, que essa exposição fotográfica, ela tem um valor muito grande por conta dela não ser uma exposição feita especialmente para o simpósio. Na verdade, são fotografias reais. O que quer dizer fotografias reais? Do cotidiano, das crianças atuando lá na escola, dos nossos licenciandos atuando lá na escola. Então, é um flash realmente do cotidiano, do real. E esse flash aí passa pelo olhar do André, né, que seleciona essas fotos para que a gente conheça um pouco daquela realidade. E uma outra coisa muito interessante dessa exposição, que no meu ponto de vista vale a pena ser conferida, é o fato de como o André mostra essas imagens. Ou seja, ele mostra uma escola que normalmente a mídia não mostra. É uma escola alegre, feliz, sedutora, onde as pessoas aprendem pelas interações, onde as pessoas aprendem por trocas culturais. Que muito se fala das mazelas da escola, né? Que a escola é um lugar inóspito para a novidade. E por meio desta exposição fotográfica, você vê a beleza, a boniteza
certeza. As crianças felizes e aprendendo, né, André, na felicidade. Professora Adair, a Univale possui o núcleo das licenciaturas desde 2004. Quais são as atividades deste núcleo? Você pode falar um pouquinho? Então, as atividades no núcleo estão relacionadas à pesquisa, à extensão e ao ensino. No que diz respeito ao ensino, principalmente o PIBID, porque é o maior programa do núcleo das licenciaturas, né? Que, de uma certa forma, contempla os nossos licenciandos não só com bolsa, não é isso. Apesar de ser um programa de bolsa, mas ele contempla que os nossos licenciandos possam ter experiências reais em sala de aula e não só para reproduzir uma aula, mas no sentido de desenvolver projetos e com a supervisão de um professor da escola, o que também é uma novidade com relação aos projetos do governo. No que diz respeito à extensão, né, nós temos no núcleo das licenciaturas vários projetos, mas vou falar especialmente de um que se chama ProLer, que é um projeto que tem a professora Ana como coordenadora, Bornhausen, e esse projeto abarca todos os cursos, né, música, matemática, pedagogia, todas as licenciaturas, e ele tem um grande número de bolsas também. E aí, também as atividades do núcleo se dão pela pesquisa, né? Que é quando o professor, que é doutor, mestre, apresenta projetos de pesquisa e são selecionados por editais. Então, essas são as 3 atividades básicas, né? Que os nossos licenciandos acabam se preparando melhor profissionalmente, porque um aluno que passa pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão está muito mais preparado do que só aquele aluno que faz ensino. Claro. Né? É o diferencial da nossa universidade para outras universidades. Bacana. Voltando para os eventos, dá para a gente dar uma pincelada na programação, porque além da exposição de fotografias, né, não são só fotografias, desculpem, que outras atividades vão acontecer nesses eventos? A gente pode focar um pouquinho também nas atividades que o mestrado em educação está promovendo. No dia 2 e no dia 3 à tarde, o mestrado está fazendo algumas intervenções com relação às pesquisas. Várias pesquisas dos mestres e doutores que já passaram pelo mestrado, eles estão divulgando essas pesquisas. Está aberta tanto para os profissionais da rede, como para os licenciandos, né? E também para os mestrandos e doutorandos. Então, uma integração do mestrado e doutorado em educação com o núcleo das licenciaturas. Certo? À noite, no dia 2, nós teremos palestras com o professor Chico, o professor Soltal, que está aqui do meu lado. Ele pode falar um pouquinho também sobre a palestra dele de abertura. Essa palestra de abertura tem uma temática que é a diversidade cultural. Né? E a tarefa que nós incumbimos o Soltal é de ele, por meio das imagens, ele propor um diálogo, uma conversa com o público sobre essa temática. E no dia 3, à noite e à tarde, ocorrerão várias oficinas pelo PIBID, pelos professores das licenciaturas, né? Então, são oficinas em que tanto os nossos licenciandos do PIBID e das licenciaturas, que são os mesmos, né? Vêm ministrar, como professores das licenciaturas ministram. Entendi. E, professora, vão haver oficinas disponíveis também no evento? Quem é que pode participar? Como funciona? As pessoas que tiverem intenção de se inscrever no evento, é gratuito, e elas podem se inscrever na página da Univale em eventos. Para quem não é aluno, tem um ícone à esquerda que permite que ele se cadastre. Que quando as pessoas entram, ela pede senha, mas a senha é para o aluno, né, ou para o professor. E no lado esquerdo tem um ícone que diz assim, cadastre-se aqui. Lá a pessoa que é de fora pode se cadastrar. Pode. Bacana. Acho que a gente pode pedir para o professor André, então, explicar um pouquinho da sua proposta de palestra, como é que vai ser a abordagem ali, professor? Bom, a proposta de palestra está relacionada, por exemplo, à diversidade, mas a gente está falando aqui basicamente de currículo. Então, vai ter um convidado que vem da URGS e o professor Chico, que é daqui, junto comigo.
né? Nós temos aí uma conversa sobre diversidade com pontos de vista diferentes. O professor Chico, por exemplo, que faz um recorte bem interessante na relação étnico-racial, tem dado palestras na universidade, né? O outro professor que traz uma perspectiva de discutir as charges, os desenhos e como que isso lida ou não com a diversidade. E no meu caso, a perspectiva, sim, de pensar as imagens contemporâneas. Como que as imagens contemporâneas têm ou não, têm construído ou não o nosso olhar sobre a diversidade. De que forma, por exemplo, a mídia hoje constantemente tem afetado a gente ou educado a gente sobre a diversidade, ou estabelecido um padrão de olhar sobre o comportamento humano. Essa é a ideia da palestra. Muito bem. Professor Soltal, a temática da exposição, que é fotográfica, e além disso, são os múltiplos horários, né, sobre educação. Eu gostaria de saber como vocês chegaram nesse tema. Bom, a professora daí falou um pouco sobre a escola e como que a escola lida, por exemplo, com isso, né? Só que a exposição traz, além disso, uma possibilidade dos professores e estudantes de licenciatura interagirem com algumas coisas, né? Se conhecerem também como espectadores disso, mostrarem-se enquanto sentidos e, ao mesmo tempo, as fotos que provocam eles a olhar diferente essa escola, ver que essa escola tem âmbitos de alegria, tem processos de educação e criação bastante bonitos. A exposição vai trazer uma série de possibilidades de interação, né, que vai dos órgãos do sentido, do olfato, do tato, da música e também, claro, do olhar, principalmente do olhar. Então, as pessoas, de alguma forma, vão acabar se envolvendo muito com o que tem lá. Inclusive, a gente tem uma edição de um material que é vídeo, né, da própria movimento do PIBID em diversos lugares, que está muito bonito. Tem atividades feitas que os professores registram. Esse exercício que o PIBID faz com os coordenadores e supervisores de área de fazerem o registro do movimento cotidiano da escola. Como a Adair falou, uma escola viva, uma escola que está acontecendo, não é algo que montamos, aquela lógica da pedagogia de eventos, né? Faz um evento, fotografa e diz, a escola faz isso. Não, ela está movendo-se com esse processo sempre pelo PIBID. Que escolas são essas, professora Adair? São 77 escolas da rede. Essas escolas são desde Pissarras até São José, que essa é a abrangência do PIBID, né? Então, o maior número de escolas são da rede de Itajaí. Desde a educação infantil, o ensino de 1ª a 4ª, 5ª a 8ª e o ensino médio na rede estadual também. Bacana. E, professora, como vocês avaliam esses ambientes escolares que vocês visitaram durante a elaboração das fotografias e de toda a exposição? Pode falar um pouquinho a respeito disso? Sim, esses ambientes escolares, eles são ambientes que estão em movimento. São ambientes que acolhem os nossos licenciandos, ambientes saudáveis. E é essa a ideia da exposição, de mostrar a vivacidade desses ambientes. São crianças felizes, porque muito se fala de uma escola triste. A crise é a crise da leitura na escola, se fala da crise de autonomia, se fala da crise, tudo é em crise na escola. Parece que a palavra crise se remete à educação. E nós justamente queremos mostrar o inverso disso. Se existe uma crise, existe, mas paralelamente a esta crise, existe um movimento salutar, saudável, de criação, de criatividade, de produção de conhecimento, de produtividade. Tanto desses professores que estão na rede, que são os nossos parceiros, quanto dos nossos licenciados. E não poderia ser diferente, porque o PIBID é um programa para preparar o futuro professor. Então, nós temos que preparar este nosso licenciando para uma realidade que não está em movimento estático, mas é uma realidade que vem se modificando. Acho que é um esclarecimento, Daniel, que precisa ser feito também. Assim, a exposição é feita de fotos, não fotos que nós visitamos os lugares e fizemos, mas o professor, no seu dia a dia, registra isso. Então, é uma coletânea de fotos que os professores enviaram a gente. E, a partir disso, a gente selecionou algumas, ou seja, um número enorme de fotos, um arquivo monstruoso que a gente seleciona algumas para colocar. Então, não é um exercício de fotógrafo que vai lá e faz o trabalho, mas é o professor registrando o seu dia a dia no processo de educação. E no meu ponto de vista, é aí que está a grandeza da exposição. Sim. Entende? Porque é realmente o frescor
da fotografia, entendeu? Do ato, do momento. É aquilo que realmente estava acontecendo lá, não é nada preparado. Inclusive a fotografia de bolso, por exemplo. O cara é um momento tão interessante que ele fotografa com o celular, porque não pode perder, ir lá buscar a máquina, acabou o momento. Então tem fotos que tu trata de uma forma pequena, porque ela está com uma resolução baixa, mas é tão bonita que não pode ficar de fora. Esses são os diversos olhares, né? Exatamente. Ok, pessoal, a gente vai fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta a conversar. O tema são esses 2 eventos que estão para acontecer agora essa semana aqui na Univale, o 8º Simpósio das Licenciaturas e o 3º Seminário do PIBID aqui na Univale. O Viva Voz está de volta hoje para falar sobre os seminários que vão acontecer aqui na Univale, o 8º Simpósio das Licenciaturas e o 3º Seminário PIBID Univale, com a professora Daír e o professor André Soltal. Bom, professores, os 2 envolvidos aí diretamente nessa formação tão importante, né? Que é a formação de novos professores. E eu pergunto para vocês, que novos professores estão sendo formados com essa estrutura, com essa organização que vocês participam? Professora Daír. Então, são professores, são futuros professores que percebem a escola não como um lugar engessado, mas como um lugar em movimento. Acho que a palavra que mais adequada ao PIBID é movimento, porque essa é a ideia do PIBID, que esses alunos possam lá na escola desenvolver projetos não atados só ao cotidiano da sala de aula, que seria ministrar uma aula A, B ou C. Mas diante deste plano de ensino e desses conteúdos programáticos, pensar a docência numa outra perspectiva, né? Estratégias de ensino diferenciadas, pensar em viagens de estudo. O PIBID é um programa do governo federal que tem recursos próprios, que incentiva muitas viagens de estudo, porque um dos eixos do PIBID Univale é a formação estética. E com isso, o que a gente quer dizer? Que a gente aprende por outras vias. Como o professor André falou, quem vier ao evento vai encontrar nos corredores do F4, ali no bloco do núcleo das licenciaturas, algumas experiências estésicas, né, dos sentidos, para aguçar os sentidos. Por que isso? Porque o PIBID acredita que se nós temos um sujeito, o futuro professor, mais envolvido com as artes, é o sujeito que vivencia museus, que tem experiências estésicas, que pode ser na natureza também, esse sujeito tem uma outra forma de lidar com a escola, com os seus problemas, com os seus dilemas, com o seu cotidiano. Então, é uma forma de aprender a lidar com a escola quando eu me abro para outras possibilidades de aprendizagem, como museus, como obras artísticas. E por isso que o PIBID não podia se mostrar neste evento apenas nas oficinas. Ele tinha que trazer uma mostra fotográfica, porque é para mexer com os sentidos. Entendi. Professora, você sempre menciona o PIBID, você poderia falar um pouquinho dos projetos que são desenvolvidos? Você mencionou algum que envolve uma leitura, uma ida aos museus aqui em Pissarra. Você poderia comentar um pouquinho? Então, eu comento essa de ida aos museus e o André pode comentar o dele, porque o André também é um coordenador de área e o dele tem foco nas artes. Então, nós temos um PIBID que se chama Alfabetização Científica, que é coordenado pelo professor Cristiano, que ele agora começou nesse 2º semestre com uma outra ação, que é uma articulação com o Museu Oceanográfico aqui da Univale, né? Aqui no campus de Balneário Pissarras. E a ideia qual é? A ideia é que as meninas fiquem 4 horas na escola desenvolvendo atividades pedagógicas e as outras 4 horas elas aprendam a lidar com o museu no espaço educativo. Que elas aprendam a produzir materiais para esse espaço educativo não formal, que é o museu, e que elas aprendam a fazer monitorias. Veja bem, o PIBID, que é um programa de bolsas à licenciatura, se torna uma forma delas aprenderem outra coisa para além da docência e também reforçar a docência. Porque elas percebem no PIBID essa oportunidade lá no museu de desenvolver esse trabalho, né, de orientação, de atendimento à comunidade, que pode ser crianças das escolas, como qualquer outro visitante.
Professor, você pode falar um pouquinho sobre o seu projeto? Do meu e eu acho que de alguns que eu fico de olho, né? Olhando assim, achando bonitos. Como, por exemplo, o pessoal da área de música faz uns projetos lindos, né? Que eu vejo os alunos produzindo os seus próprios instrumentos, dinamizando o movimento, cantando, dança, fazendo sarais. Isso é bem legal, né? E especificamente o projeto que eu coordeno, que acontece em 2 escolas aqui na região, o grupo faz um trabalho que é sim de artes, eles trabalham com os conceitos do cinema, os conceitos da fotografia, mas esse semestre, especificamente, eles estão fazendo uma ida às comunidades, ouvindo os moradores antigos, produzindo vídeos a partir daquilo que eles aprenderam do uso da linguagem cinematográfica, ouvindo esses moradores sobre suas memórias, sobre sua vida, fotografando essas regiões, casarões antigos, descobrindo como que a sua comunidade mudou nos últimos anos, pegando fotos do passado e olhando como, por exemplo, a Praia Brava era 10 anos atrás, como ela é hoje, constitui uma urbanização, a possível destruição ambiental que existe ali, etc. Então, além da arte, ele vai para esse processo de diálogo com a memória também. Ele trabalha com uma linguagem, mas ele vai e busca informações na comunidade sobre a memória dessa comunidade, como que ela se construiu ou não. Mas os alunos acabam estudando, sim, por que e como que a fotografia pode ser utilizada, a linguagem que a fotografia utiliza para comunicar, o cinema e o vídeo, como que ele comunica, ou seja, acabam eles trabalhando. Especificamente do meu trabalho com eles, uma coisa que me chama a atenção é que os alunos são todos de início de licenciatura, são alunos de 1º semestre, 2º semestre. E a maioria é pedagogo, futuros pedagogos, né? Então, perceba que eles têm muito tempo de curso e ainda tem muita coisa a descobrir nesse curso, mas estão no início do curso tendo a oportunidade de participar de um projeto como é o PIBID, a especificidade de botar a mão na massa lá na escola e conhecer o dia a dia dela. Eu queria voltar para a exposição, porque você é curador da exposição, né? E aí a gente sabendo quais são os elementos que vão compor essa exposição e de que maneira eles vieram, eu fico imaginando como foi fazer essa seleção, como foi esse teu trabalho como curador, como é que você trabalhou? Dolorosa, né? No mínimo dolorosa, porque você fazer seleção de imagens que todas elas têm elementos muito bonitos e atrás delas tem uma história, né? Quando o professor faz aquela seleção, ele fez essa seleção porque realmente aquele momento foi significativo, emocionante para quem estava ali. Então, você fazer uma seleção como curador, neste momento, não é fácil. Né? É o primeiro desafio. Aí depois vem outros desafios que são estéticos, de como você vai montar, como que vai fazer isso de bom gosto e tudo mais. E a preocupação também de inserir não só o olhar, né? Fazer com que as pessoas interajam com outras coisas dentro desse espaço, que elas interajam com os outros órgãos do sentido, que elas ouçam, que elas escutem, que elas produzam músicas, que elas olhem outros materiais, que elas tateiem, que elas descubram modos de se comunicar que estão além simplesmente da fotografia, que é um exercício que as crianças que estão envolvidas nos projetos do PIBID conseguem fazer. E normalmente os licenciandos que estão na universidade têm um tom muito racional de conversa, muito cognitivo. E aí o exercício de fazer com que ele também se permita, né, conviver com outros órgãos do sentido. Essa é a ideia da exposição. Onde vai acontecer essa exposição? Então, é no bloco das licenciaturas, que é o F4, no 3º e no 4º piso. E já na rampa a gente já vai preparar algumas surpresas, né, André? A gente não vai adiantar. Então, quem for vai se sentir bem surpreendido, digamos assim. O começo dela já é no teatro, na noite de abertura. Né? O que vai ser na abertura? Não pode falar? Não pode, não. A abertura vai ser à noite, né? No dia 2 à noite, com as palestras. Mas também assim, há todo um envolvimento artístico também. Vai ter contação de histórias, vai ter música, o grupo de percussão sob a coordenação do Rodrigo Paiva vai se fazer presente também. Então, esse é um evento das licenciaturas que tem uma marca artística bem forte. Entendi, muito interessante. Forte. E quem vocês estão esperando para esse evento? Lógico, além dos que estão diretamente envolvidos com o PIBID, né? As pessoas que querem ouvir sobre uma escola feliz, a gente espera que eles venham, né? Mas as pessoas interessadas em discutir diversidade e currículo
Normalmente são professores, diretores de escola, pessoas que trabalham em Secretaria de Educação, que de alguma forma têm um pé, né, na educação. Mas as fotografias, de repente, também pais de alunos podem estar presenciando, né? A comunidade em geral se interessa. Esse talvez seja o diferencial, né? Ao ouvinte, por exemplo, que não conhece especificamente a ação do PIBID, você tem num evento como esse os alunos de licenciatura, você tem os professores da universidade, você tem os professores da rede pública e, obviamente, você tem as pessoas que se envolvem com o processo da escola. Que é a gestão, né? Isso é legal, porque normalmente os eventos dentro da universidade acabam envolvendo o acadêmico e o professor. Aqui não, aqui você tem professores que já atuam, você tem membros da comunidade, você tem os pais dessas crianças, se quiserem vir, ou seja, o processo é um processo dialógico muito bonito. Professores, a gente está indo para a parte final do programa. Eu gostaria que vocês deixassem o convite, se você quiser começar, professora Adair. Então, fica o convite para que a comunidade possa participar dos 8º seminário das licenciaturas. Não é seminário, é simpósio das licenciaturas e o 3º seminário do PIBID Univale. E um chamamento especial para a exposição fotográfica que acontece também nas dependências do núcleo das licenciaturas, no 3º e 4º pisos, aberto ao público geral. A partir das 14 horas do dia 2, já estará disponível para as pessoas que quiserem circular. Elas vão se surpreender, né, André? Tem algumas surpresas que nem eu sei, sabe? Só o André. O André que está inventando coisa aqui. Ó, André não vai contar nada pra gente? Não posso. Pode, pronto. A Dair está beliscando aqui. Não, mas outra coisa importante, quem interessou pela temática e pela temática do encontro, olha a programação, porque os nomes das oficinas são muito legais. Eu vou trabalhar uma oficina e tem outras que eu tenho vontade de fazer. Qual que é o nome da sua? A minha oficina se chama Educação e Estética, uma imagem sem espelhos. Eu vou fazer essa. E você? Interessante. A ideia da sequência, né, do que vai acontecer na abertura, na palestra de abertura, a própria exposição e a oficina, mas outras que estão discutindo... Sobre o corpo, Valéria Oliveira agora, estou lembrando da Valéria, que lida muito com o corpo, né? Tem muita coisa corpo legal. Brincante, o pessoal da educação física oferece também oficinas, né, várias da pedagogia. Não me engano, o nome da Valéria é isso, né? Corpo brincante, corpo aprendente, né? Isso, corpo brincante, corpo aprendente. Já aprenderam com o corpo, né? Muito bom, pessoal. Então, na internet também, informações no site da Univale. No site da Univale, em eventos. Inscrições gratuitas. Muito bom. Pessoal, muito obrigada. A gente conversou, então, com a professora Adair de Aguiar Neitzel, que é a coordenadora do PIBID Univale, e também com o professor André Soltal, professor de vários cursos aqui da universidade. Obrigada mais uma vez. O Viva Voz fica por aqui. Até o próximo programa.